Um avião, ele precisa do vento contrário para ele poder levantar voo. Você tem que pensar assim também, situação, cenário difícil, situação difícil, não é para me desanimar, é para mim poder ficar para cima, para me animar, para me buscar ver uma oportunidade. Porque se você ficar com medo, vai ser pior. Então Abraão chegou aqui numa situação que ele está duvidando de Deus. Eu nunca vi ninguém na Bíblia duvidar de Deus. O primeiro que eu vejo é Abraão. Ele está falando para Deus: o que o Senhor há de fazer por mim? Porque ele estava preso naquele cenário. Ele estava dentro de uma tenda, pensando como é que ia ser as coisas, como é que ia ficar. Começou a olhar para a situação dele e a situação de Sara. Ele já chegando a quase 100 anos e Sara também. E Sara ainda tinha uma situação, ainda um gigante que era para derrotar qualquer um. Eu não estou falando que Abraão era um medroso, não. O cenário que estava diante de Abraão era para derrotar qualquer pessoa. Deus fez a promessa para ele, que ele seria pai de uma grande nação. O tempo foi passando, ele já começou a chegar à idade bem avançada, e a mulher dele, da onde também vinha a semente, já estava com a idade avançada, e ela era estéril. Não tinha jeito. Só que esse Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. Agora você precisa de acreditar nisso. Você tem que arrancar isso aqui da Bíblia e injetar no seu coração. Você precisa, nós precisamos de acreditar que Deus pode criar asas em nós para poder voar nessa terra, sair voando pelos ares, porque esse Deus é o Deus que criou todas as coisas. Então Deus, Ele às vezes permite até a gente ficar numa situação complicada para testar a gente. Leva a gente até o extremo para ver se você acredita mesmo nele. Ele levou Ezequiel ao extremo, levou Ezequiel num vale de ossos secos. E perguntou para Ezequiel: você acredita que esses ossos podem reviver? Ezequiel falou assim para ele: eu não sei, mas o Senhor sabe. Independente de você acreditar ou não, você só precisa de profetizar. Mesmo sem fé, as coisas profetiza que vai dar certo. A gente não é o povo do pensamento positivo, não. A gente também pensa positivo, a gente pensa grande mesmo. O nosso pensamento, ele vem aqui da palavra, é real mesmo. Não é coach que vem aqui em cima para poder dar uma palavra de Deus. Não é coach que vem aqui trazer um louvor que nem essa moça trouxe ainda há pouco, e os outros grupos de louvores também. Mas o louvor que a moça trouxe aqui mexeu comigo. Eu imediatamente fui lá no YouTube ver como o nome dessa música. Eu quero saber, eu quero me alimentar dela. Quando chegar em casa agora, eu vou ficar escutando esse louvor aí. O pastor falou um negócio aqui extraordinário, que o vento forte veio, derrubou lá, quebrou os galhos, arrancou as folhas, mas a raiz estava firme dentro da terra. A nossa fé é essa raiz.
diante do Senhor Jesus e vai falar que Ele é o Senhor. Só que para muitos vai ser tarde demais, mas para nós não. Nós já falamos Jesus Cristo é o Senhor já há muito tempo. Nós temos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então essa fé, cenário nenhum pode tirar de dentro de mim. Pode estar tudo ruim. Pode estar tudo difícil, mas continua olhando para Deus. Deixa eles zombar. Deixa eles dizerem que os deuses de Baal que é o que resolve as situações. Deixa eles. Eles estão dando passos cada dia mais profundo em direção ao abismo. Mas nós estamos dando passo cada dia mais profundo em direção à cidade celestial, conforme foi falado aqui pelo irmão. Então Deus está naquele contexto com Abraão para baixo, e Deus fala assim para ele: vem aqui para fora. Deus tira ele do ambiente, está vendo? Está aqui escrito, Deus tirou ele de dentro da tenda. Porque dentro daquela tenda ali, ele estava pensando como é que ia ser a situação. Ele estava olhando para o cenário, ele estava olhando para ele estava olhando para Sara. Não tinha saída. Se a gente olhar para a gente vai ver que não tem saída. A saída vem quando a gente olha para Deus. Pode acreditar, eu não estou aqui falando conversa de coach de autoajuda, não. Deus não vai deixar a nossa história terminar do jeito que está. Então ele estava olhando o cenário, olhando para ele, olhando para Sara, duvidou de Deus. Deus não vai fazer nada, não. Não tem mais jeito para mim, não. Esse negócio não tem mais jeito. E o cenário vai forçar você a duvidar mesmo. É para duvidar, gente. Você olha ali na televisão, está todo mundo falando isso, falando aquilo, você, meu Deus, como é que vai ser isso? Não tem saída para a gente, não. Mas é em cenários complicados que Deus costuma fazer os maiores milagres. É quando não tem mais saída que Deus faz os maiores milagres. Aqui mesmo em Gênesis capítulo 21, não tinha mais saída para Agar. Ela pegou Ismael, botou ele num cantinho para não ver ele morrer e se afastou. Não tinha saída mais. Aí aparece o anjo e diz: Agar, ergue o menino, porque eu farei dele uma grande nação. E Deus fez mesmo a grande nação. Essa nação aí, que o mundo se prostra aos pés deles, o islamismo. Você tem que criar expectativa. Então, em Gênesis 21, Deus aparece e resolve a situação. Outra passagem que Deus não deixa as coisas acontecerem. Ele não deixa as coisas acabar do jeito que está. Por isso que eu falo que Deus não vai deixar a nossa história terminar assim. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, Mefibosete perdeu as duas pernas. Estava numa cidade largada, chamada Lodebar. Deus usa Davi para lembrar de Mefibosete, manda os servos lá buscar ele. Ele não esperava mais de acontecer nada. De repente a sua vida, você está pensando que não vai acontecer mais nada. Vai acontecer sim.
porque você não está servindo Deus à toa, não. Nós estamos servindo Todo-Poderoso, e esse Deus cuida da gente de todos os detalhes. Não acaba assim. Você só precisa acreditar. Então não deixa o cenário te devorar. Não deixa. Porque se você permitir, você vai desanimar. Quando você desanima, você fica. Aconteceu, as pessoas já estão pensando o que vai acontecer daqui a 4 anos, daqui a 3, daqui a 2. Você tem que falar assim para todo o cenário que se apresentar, para te afrontar, para. Entendeu? O cenário é a situação que tu está enfrentando, é uma doença, é um cerco, é uma falta de emprego, é tudo. Isso é o cenário que eu estou falando. É as notícias que você está ouvindo. Você tem que gritar assim no meio dessa tempestade. Pode vir quente que eu estou fervendo, porque você tem o nome do Senhor Jesus para resolver essas coisas. Você tem que clamar conforme foi falado aqui. Jeremias 33, versículo 3: clame a mim e respondeste-ei, e mostrar-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe. Glória a Deus. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias capítulo 29 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e vos darei a vossa sorte. Tu tem que acreditar nisso. Então Abraão, ele tira Abraão, para a gente encerrar, ele tira Abraão daquele ambiente, leva ele para fora e manda ele olhar para o alto. Em vez de você ficar olhando para o cenário, começa a olhar para Deus. Em vez de você ficar buscando a saída em distração, no futebol, não sei mais o que, começa a olhar para Deus aqui na Bíblia. Senhor, o Senhor me proíbe de ver jogo, o Senhor me proíbe de eu ver um filme decente, mas eu não vou ver o filme antes de ficar 1 hora aqui lendo a Bíblia. Eu não vou ver o jogo lá do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, não sei o que, do Brasil, antes de ficar 1 hora ou meia hora aqui vendo a palavra do Senhor. Prioridade nas coisas de Deus. E você vai achar saída para você. Então leva ele para fora. E manda ele olhar para o alto. E manda ele contar as estrelas. Se é que ele pode contar. Aí diz: assim será a tua descendência. Aí vem a palavra: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado. Aí você vê o resultado disso daqui, como que Abraão ficou, né? Aqui em Gênesis capítulo 15, Abraão está duvidando de Deus. Deus se apresenta, dá uma palavra para ele, mexe com a visão e com a mente dele. Deus mexeu na mente e na visão de Abraão.
e na visão de Abraão. Pede para Deus mexer na tua mente e na tua visão, para você poder ver coisas que ninguém está vendo, acreditar em coisas que ninguém está acreditando, porque assim, só assim nós vamos vencer. Nós temos que ver coisas que ninguém está vendo, nós temos que acreditar em coisas que ninguém está acreditando, e nós temos que fazer coisas que ninguém está fazendo nessa terra. Essa é a força que vai vencer esse mundo, a nossa fé. A nossa fé é a força que vence o mundo. A nossa fé no nome do Senhor Jesus. A nossa fé nas Escrituras. Então Deus mexe na mente e na visão dele. E agora você, depois você casa, você completa essa mensagem, você vai lá em Hebreus em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Está dizendo assim: e Abraão não se atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o ventre de Sara, que era estéril, mas foi se fortalecendo, dando glórias a Deus. Começa a dar glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu estou com saúde, eu estou vivo, meu Pai do céu. Eu posso resolver isso. Começa a agradecer a Deus, começa a glorificar a Deus. E Deus vai fazer como você, vai fazer conosco, né, com nós, como fez com Abraão. Se nós estamos aqui hoje, nós somos descendência de Abraão, da promessa. Então, fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.